É o meu avô, mais de 40 anos, casado com a minha avó, teve 9 filhos com a minha avó. Ele foi pra Bahia pra poder trabalhar, entre aspas, né? Chegou lá, mas ele trabalhava, mandava dinheiro pra minha avó, pros filhos e tal. O meu tio faleceu. E aí foi quando o meu avô voltou pra São Paulo. Só um minutinho. Nessas viagens dele pra Bahia, ele passava muito tempo lá? Não, então, ele foi, tipo, só uma vez, ele não ficou indo e voltando. Ah, Ele foi e ficou um tempo lá. Só como eu era criança, eu não lembro quanto tempo foi, mas eu sei que foi bastante tempo. 1 ano, mais ou menos. E, tipo, continuou a vida dele normal. Aí ele tava o quê? Com outra família, assim como você disse. Só que ele trouxe essa mulher da Bahia pra cá. Ela já, tipo, tinha 3 filhos, cada um de cada amante. E meu pai e minha mãe eram um rolo desgramento. Não moravam junto, mas continuavam junto. Sempre foi assim, cresci desse jeito. Um belo dia eu tava levando meu irmão com meu pai, né, que meu pai tem um outro filho, na casa dele. Eu encontrei o meu avô de mão dada com a amante, ele ainda estando com a minha avó. tu foi lá pedir a bênção? Aí, não, se liga. Aí eu tinha 10 anos. Eu falei, olha o meu avô ali. O meu pai, não é seu avô, não. Eu falei, é meu avô sim, o meu avô tá segurando a mão de uma mulher. E aí eu corri e gritei, vô! Eu era criança. Ela pegou, soltou a mão do meu avô e saiu correndo. Meu avô foi, me cumprimentou. E meu pai, não, que não sei o que. Ele não tava, não. Como eu era criança, meu pai tentando me manipular. Ele não tava segurando a mão da mulher. A mulher tava passando do lado dele e tal, que não sei o que. Passando por meu avô. Aí minha avó descobriu, separou e tal. Só que a minha avó teve uma conversa definitiva com meu avô. E aí ela falou assim, olha, Antônio, eu não quero ter raiva de você, porque a gente tem muitos anos junto e temos 9 filhos junto. E a gente acabou de ter uma perda, então eu não quero que a gente seja inimigo. Aí ele, tudo bem e tal. Aí o que minha avó começou a fazer? Começou a aceitar a amante na casa dela. O velho virou seu flor, foi? Foi, só que, tipo assim, minha avó não tinha nada com ele. Ah, tá. Minha avó tava meio sensibilizada, porque tinha acabado de perder um filho. Ela não queria que ele se afastasse dos filhos. Essa amante dele era novinha ou era todo mundo da mesma faixa etária? Não, é velha, mas tipo assim, era mais nova que ele. Eles vinham final de semana, participavam de festa de família, churrasco. O filho dela era pequeno, né? Morou um tempo com a minha avó, o filho dela, e aí virou uma grande família feliz, como diz você. Do nada, o meu pai começou a soltar lá em casa que ela não prestava, falou o nome do amante da mulher do meu avô. Ixi, a tua avó deve ter dado pulos de alegria por dentro, vai, continua. E isso, meu avô descobriu um câncer. Sabe o que ela falou pra minha avó? Eu te dou tudo que eu tenho na minha casa pra você ficar com ele. Tudo que você quiser e te pago o que você quiser pra você ficar com ele. Não quis cuidar do meu avô no câncer. Muito amor, né? Aí a minha avó falou assim pra ela, se você for embora, eu que vendo tudo e vou no inferno te buscar, aonde você estiver, porque ele tava aqui comigo, na minha casa, com meus filhos, e você tirou ele de casa. Mas também é uma escolha dele, né? Exatamente. Aí minha avó ainda cuidou do meu avô. Ela ajudou, mais ou menos assim, né? Meu avô curou do câncer 2 vezes e tal. Inventaram de arrumar uma telha lá na casa da minha avó. O meu avô caiu de cima da laje e faleceu. Nossa. Liguei pro meu pai, poxa, que triste, meu pai foi no enterro e tudo. O meu pai começou a me dar umas indiretas, falando assim, o que você acha da Bela? E ele com a minha mãe. Eu falei assim, eu acho ela legal, né? Eu cresci com ela. Ela é uma pessoa normal, né? Esposa do meu avô. Minha avó. Vó por tabela. Aí foi num tempo falando, eu vou namorar com a Bela. Tipo, em tom de brincadeira. Um belo dia eu cheguei na casa do meu pai e ela não sabia que eu tava lá. E ela chegou toda serelepe, toda a dona de casa, minha filha, toda a dona da casa. O teu pai ainda tava com a tua mãe nessa época? Sim, meu pai tava com a minha mãe, mas simplesmente o meu pai sumiu de casa. Ele ia todo final de semana pra casa da minha mãe, mas o meu pai sumiu. Não aparecia mais, não queria saber mais da minha mãe, nem nada. Aí toda dona da casa do meu pai. Né? Não sei o que ela tem, viu? E detalhe, todos os ex-maridos dela morreram. Aí eu, bem debochada que sou eu, oi, Bela,
tudo bem? Aí ela se tremia tanto, Lani, com medo de eu bater ela. Nessa época tu já tinha quantos anos? Aí eu deveria ter uns 20 anos por aí. Oi, tudo bem? Toda trêmula. Aí eu, mãe, tu não sabe quem tá na casa do meu pai. Eu vou dar um p nela. Desgraçada. Não basta levar meu pai. E não sei o que. Deu aquela briga toda. Aí minha mãe falou assim, quer saber? Eu não vou me sujeitar a isso. Ela quer ficar com ele, ela fique com ele. Estão juntos até hoje. Aí minha mãe fez o quê? Quer saber? Quero saber de p*** de homem nenhum. Virou a casaca. Decidiu virar s******. Talvez até já era e vocês não sabiam. Já, ela falou que sempre gostou. E eu também sempre imaginei, porque minha mãe nunca largou meu pai. Já o meu pai tá com a bonita até hoje. Tem mel no chimbil mesmo. E detalhe, traiu o meu pai. Não faz questão de esconder. Até meu primo me mandou mensagem esses dias falando, Mário, o negócio tá feio. Só que, tipo assim, eu não tenho como provar e eu tenho medo de falar pro seu pai ficar com raiva de mim. Tu acha que teu pai, ele é daquele tipo de corno que sabe das coisas e finge que não sabe? Ou é daqueles que não acredita mesmo, que bota a mão no fogo pela mulher? Não, ele sabe. Ele sabe. Meu pai, ele tinha uma namoradinha um tempo atrás, que ela era da minha idade, mais ou menos. Eu tenho 27, ela deve ter uns 30 anos. Ela não era muito mais velha que eu. Tanto que, como a gente era adolescente, a gente vivia saindo na p***, eu e ela. Ele levava ela pro baile, deixava ela no baile, ficava lá, tipo, no carro, esperando ela curtir a noite dela. Depois trazia de volta. Ele ficava no carro esperando ela curtir. Exatamente. E teve uma vez que o meu primo encontrou ela no baile, ficando com outro menino. Mas foi um quebra-pau que o meu primo pegou essa mulher e saiu puxando pelo braço e bateu no homem. E quando foi ver, meu pai tava dormindo no carro, esperando ela sair. É por isso que a gente não deve se meter muitas das vezes em problema de casal por causa dessas coisas. Quem saiu por errado, eu tenho certeza que foi teu primo, porque olha, até hoje... Por isso que o meu outro primo tem medo de falar. Festa de família, ela sentava no colo dos meus tios, sentava no colo dos meus primos. Olha, tu já pensou na possibilidade do teu pai gostar dessas coisas? Já. Ele tinha uma outra mulher, ela é mãe do meu irmão. Foi embora pro Ceará com o meu irmão pequenininho, de meses ainda, pra levar pra mãe dela ver. Quando ela voltou, ela só deixou o meu irmão e foi embora com outro homem. Ela estava sendo sustentada pelo meu pai o tempo que estava lá. Ele é tão generoso que ele ainda sustenta, é? Ah, pois. Menina, tem um monte de seguidora pra apresentar pro teu pai, pra te servir de madrasta, porque ele é bom demais, viu? O meu pai, ele é muito da paz e ele é muito covarde. Aí teve o aniversário do meu filho esses dias. Meu pai só faltava se esconder, com medo da minha família fazer uma rebelião e bater nele. No fundo do sítio, assim, atrás dos brinquedos pra ninguém ver ele. Ele gosta disso. Não é aquele caso de dizer assim, ele não tem forças, tadinho. Ele é enganado. Não, ele é consciente de tudo. E se duvidar, ele gosta. Talvez possa ser que tenha até um combinado entre eles. A gente não sabe, né? Vai que tá tudo em casa mesmo, assim, que tu e os outros da família se incomodam com isso, sendo que é uma coisa que é acordada, porque pode ser isso também. Eu, se fosse meu pai, eu ia chegar e dizer pra ele, pai, é o seguinte, o senhor gosta de ser corno? Ele não vai confirmar assim, mas é muito provável que seja isso. Mas é resultado. Hoje em dia, ele continua com a velha. Continua com a vodrasta. Ah, vodrasta. E o meu pai, Lani, ele é assim. Sei que você não mora no Brasil, né? Você mora em Portugal, né? Não, é na França. Sou rapaz. Na França. Isso. O meu pai, ele tem uma condição de vida razoavelmente boa. Não é rico, mas a profissão dele dá dinheiro. Mas assim, de na família é só teu pai mesmo, né? É. Até agora a gente não descobriu. Lani, eu queria colocar minha cara nessa live, porque eu não tenho vergonha. Quem tem que ter vergonha é ela, não sou eu. Menina. E ninguém da minha família esconde isso, porque ninguém tem vergonha. É exposição demais.